Olá pessoal, Deus abençoe você, sua família e seu lar, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Se você não está inscrito, se inscreva. Estamos aqui na plataforma do YouTube e do TikTok. Então você se inscreva aí nos nossos canais, dá uma olhadinha aí, você vai ver que já tem conteúdo, bastante conteúdo, pessoal. Bastante conteúdo, dá uma conferida aí, tem vários temas e hoje também não vai ser diferente. Já quero agradecer a todos que estão nos ajudando, nos apoiando a fortalecer o canal, comentando, reagindo. Gente, comentem, sugestão de temas, eu tenho, puxa, o que será que aquele versículo quer dizer? Às vezes eu também não sei, mas vamos correr atrás para a gente aprender, ver o que a Palavra de Deus pode nos dizer, né? Tá bom, pessoal? Deus abençoe você. E você que está entrando aí a primeira vez, ficou curioso, o que é esse momento de reflexão aí? Nós trazemos aqui vários temas à luz da Palavra de Deus. O que a Palavra de Deus pode me dizer sobre isso? Então, seja bem-vindo aí ao nosso canal. E o tema que nós vamos trazer hoje é este: quando Deus nos confronta para nos transformar. Baseado ali em Gênesis capítulo 32, Gênesis 32, do versículo 22 ao 32, né? Que fala ali da luta que Jacó teve, né? Então vamos dar uma olhada ali para ver o que nós podemos aprender. Mas aqui no banner que já podemos ver, um homem em crise lutou com Deus, quebrou o orgulho, um novo nome, uma marca na alma e a Deus face a face. Você está lutando com quem? Você está lutando. Você está lutando? Com quem você está lutando? Saia ferido, mas sairá ferido, mas sairá transformado. Então assim, pessoal, tem momentos que Deus não fala, Ele confronta. Não é castigo, é transformação. E quem luta com Deus nunca sai igual. Então vamos olhar o contexto, né? Então assim, Jacó estava prestes a encontrar Esaú, o irmão que ele enganou. Ele tinha medo. Vamos lá para o livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 32. Vamos pegar esse ponto do medo. Diz assim, ó, Gênesis 32, versículo 7. Então Jacó temeu muito e angustiou-se e repartiu o povo que com ele estava, as ovelhas e as vacas e os camelos e os 2 bandos. Então vamos dar uma olhada ali, para a gente estar bem a par aqui. Vamos aqui para o versículo 22 e vamos ler até o 32, para entender do que se trata. Levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é teu nome? Ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou aí. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo escolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa Jacó no nervo encolhido. Então assim, pessoal, Jacó estava prestes a encontrar Esaú, como nós dissemos, né? E o irmão que ele enganou.
Então ele tinha medo ali no versículo 7. Ele tenta resolver com estratégia humana. Divide o povo, manda presentes, né, como a gente leu ali. Mas havia algo que o dinheiro nenhum resolvia: o caráter de Jacó. E aqui vem a lição: antes de Deus tratar suas circunstâncias, Ele trata você. Primeiro é tratado você, depois as circunstâncias. Então, primeiro é ter uma tratativa em nós, antes daquilo que, né, que pedimos muitas das vezes a Deus para ajudar a resolver. Segundo ponto: a luta não foi com um homem comum. A Bíblia diz: e lutou com ele um homem até romper do dia, aqui no versículo 24. Versículo 24. Mas depois o próprio Jacó declara: via a Deus face a face. Gênesis ali no versículo, capítulo 32 mesmo, no versículo 30. E também, pessoal, tem uma informação lá no livro de Oséias. Vamos lá? Livro de Oséias. Oséias, capítulo 12, versículo 4. Diz assim: lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e Eli suplicou. Em Betel o achou e ali falou conosco. Então aqui está a revelação bíblica da coisa, né? A revelação bíblica da coisa. Era um homem, uma manifestação visível. Era um anjo, mensageiro divino. Era o próprio Deus manifestado. Isso se chama teofania. E muitos estudiosos entendem como até mesmo uma manifestação de Cristo antes da encarnação. Que essa manifestação se chama teofania. Né? E aí nós pegamos a lição, né? Qual que é a lição já? Nem toda luta na sua vida é contra o diabo. Algumas são o próprio Deus te confrontando. Lembrando que o Senhor Todo-Poderoso está acima de tudo, né? Na minha ótica, eu tenho uma ótica assim um pouco diferente, talvez você tenha outra. Mas será a pergunta, isso aqui eu não vou nem falar, deixar para um tema lá no futuro. Satanás tem livre-arbítrio? Será que Satanás é como um cachorrinho na corrente? Então, tem muitas perguntas que são feitas, mas vamos deixar isso para outro tema, ficar a curiosidade aí. Terceiro ponto: a intensidade, uma luta que quebra o orgulho. Então, a luta durou a noite inteira, assim como nós lemos ali, né? A luta durou a noite inteira e está ali no versículo 24. Até que Deus toca na coxa de Jacó. Versículo 25. Deslocou-se a juntura da coxa. Deus poderia vencer em um segundo? Com certeza. Mas ele quis trabalhar em Jacó. Por quê? Porque Jacó sempre venceu. A palavra Jacó até que traz a originalidade da palavra engano, né? Mais um tema aí para nós trazermos aí também num próximo vídeo. Então assim, Deus poderia vencer um segundo, mas quis trabalhar em Jacó. Jacó venceu com engano, com manipulação, com sua própria força. Agora ele aprende. Com Deus não se vence pela força, se vence pela rendição. E aqui tem uma lição profunda sobre isso. Deus vai tocar exatamente onde está a sua força, para te ensinar a depender dele.
Forte, né? Quarto ponto, a virada. Quando Jacó para de lutar e começa a segurar. Ali no versículo 26. Não te deixarei ir se não me abençoares. E aqui já mudou o cenário. Por quê? Porque antes ele lutava, agora ele se apegou. E isso não é mais luta, é dependência. Dependência. Então, estava lutando, agora não te largo, enquanto você não me abençoar. E a lição que nós tiramos daqui é o seguinte: a vitória espiritual não está em vencer Deus, é mesmo porque ninguém vence Deus. Está em não soltar de Deus. Quinto ponto. A pergunta é: qual é teu nome? Gênesis 27. Jacó responde: Jacó. Significa enganador ou suplantador. Jacó. E aqui Deus faz ele confessar quem ele era. Então vem a transformação no versículo 28. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Israel igual àquele que luta com Deus e prevalece. E aí mais uma lição aqui, ó. Você pode receber o novo nome. Aliás, você só recebe um novo nome quando assume quem você era. E Jacó confessou ao Senhor. O Senhor sabia? Sabia. Mas aí nós vemos aí a validação do porquê é importante a gente confessar os nossos erros, nossas falhas a Deus. Ele sabe? Sabe. Antes de você falar? Sim. Antes de você pensar em falar? Sim. Todos? Sim. Detalhes? Sim. Mas confessar é importante a Ele. E aí aqui mais uma lição que nós vemos aqui. Por quê? Porque, como foi dito, só recebe um novo nome quem assume quem você era. Ação e reação. Sexto ponto. A marca, uma mudança visível. Jacó sai mancando. Ou seja, ele foi abençoado, mas também marcado. Então antes ele era autossuficiente. Ele era senhor dele mesmo. Assim. Depois ele se torna dependente de Deus. E aqui nós tiramos mais uma lição. Quem tem encontro real com Deus carrega marcas. Nem sempre são visíveis, mas sempre são transformadoras. E quem que já teve um encontro real com Deus e não ficou marcado de alguma forma, né? Sétimo ponto, o resultado, uma nova identidade. Gênesis 32:30. Porque o lugar foi chamado Peniel, porque via Deus face a face. Então, e depois disso, Jacó enfrenta Esaú, não como enganador, mas como alguém transformado. E aí nós chegamos aqui à conclusão. Deus não queria destruir Jacó. Deus queria mudar Jacó. E ele faz o mesmo hoje. Ele confronta, né? Ele transforma, ele muda a identidade, né? Então tem aquele ditado que diz assim: Deus quebrou a pessoa. Mas não é. Jacó já chegou quebrado. O Senhor deu uma lição a ele e restituiu. Restituiu, mas como algo melhor do que aquilo que ele era. Algo se transformou em algo novo. E o único que pode fazer isso é Deus. Do jeito que foi feito assim na vida de Jacó. Então a pergunta não é você está lutando? A pergunta é com quem você está lutando? Porque se for com Deus, prepare para ser ferido.
mas também vai sair transformada. E com isso, pessoal, nós podemos fazer uma aplicação final de qual forma? Tem luta, que é livramento disfarçado. Tem dor, que é tratamento de Deus. Tem confronto, que é amor de Deus. Então assim, não fuja da luta. Aí aqui exige discernimento, ou seja, discirna quem está nela. E essa é a lição que nós tiramos. Por isso que eu sempre falo no final de cada vídeo, vamos pedir sabedoria, entendimento e discernimento para saber com quem estou lutando com quem, por quê, é de mim, não é, preciso passar, eu estou passando porque não tive discernimento, não soube discernir, eu causei isso, eu me quebrei, porque eu sou relutante em dizer que Deus quebra as pessoas, ou usar a expressão mais bíblica, Deus quebra o vaso. Nosso Deus é um Deus que restitui. Muitas das vezes nos quebramos por falta de discernimento. Não conseguimos ter discernimento para entender se as coisas que aconteceu conosco foi por causa das nossas escolhas, nossas decisões, as nossas atitudes, e às vezes podemos correr um segundo erro sobre isso, uma sequência de erros, achando que Deus permitiu porque Ele tem um trabalhar. O Senhor não vai mexer, não vai interferir no livre-arbítrio. Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que eu conheço a fama dela, um exemplo, que ela é devedora, que está devendo para todo mundo. Eu sei do caráter dela e da falta de responsabilidade dela nesse ponto. Aí ela vem e pede dinheiro emprestado para mim. E eu vou lá e empresto. E essa pessoa não me paga. Então, eu vou ser ousado em dizer que essa pessoa, que foi um propósito de Deus, que foi porque foi com a permissão de Deus, Deus permitiu emprestar para aquela pessoa e eu sei que ele vai... É falta de discernimento. Porque se eu já sabia da índole daquela pessoa sobre isso, né? Eu vou cavar meu próprio buraco. Então por isso que nós temos que ter discernimento para entender o que está à nossa volta, o que está acontecendo, com quem estamos lutando, né? Estamos lutando contra Deus? Estamos lutando contra o inimigo? Ou estamos lutando contra nossas vontades? Senhor, faça-te a tua vontade. E quando Deus vai fazer, poxa, Senhor, não é a vontade que era a minha vontade. Aí a gente acaba não gostando. Porque a nossa vontade é diferente da vontade de Deus. Por isso nós temos que ter sabedoria para entender qual que é o propósito de Deus na nossa vida, né? Tá bom, pessoal? Uma palavra bem forte, bem interessante. Nos ensina bastante aqui, né? A pedirmos discernimento para Deus. E se ela falou com você, pessoal, compartilhe essa reflexão, para que outras pessoas venham ser alcançadas. Essa reflexão ela é algo assim mais para fazer a gente ficar pensativo, mais analítico, olhar para dentro de nós. Então vamos através disso, né? Pedir a Deus mais discernimento. E se falou com você, compartilhe. Clica aí no botão de compartilhamento, compartilha aí nas suas redes sociais, para um amigo. Eu tenho certeza que tem alguém que precisa ouvir uma mensagem dessa, porque essa mensagem é uma mensagem a qual trabalha aqui dentro. Trabalhou aqui em mim, acredito que não foi diferente em você. Então, nos ajude, pessoal, nos ajude a compartilhar esse conteúdo, tá bom? Pessoal, então é isso. Como eu disse, vamos pedir sabedoria, entendimento, discernimento para Deus, para entender aquilo que está à nossa volta, né? Tá bom? Deus abençoe vocês, pessoal. Obrigado por ter ficado conosco até aqui. E aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. Se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.